palavra do doador agora. Ministro, Senador a minha Roberto sensação, Muniz. ministro, a minha sensação, presidente Garibaldi e ministro Jader, eu estou me sentindo um paciente na UTI com total anemia e os leitos ao lado, todos solicitando sangue. Eu sou o único que tem um restinho na bolsa de sangue. Então, é realmente uma situação muito complicada, né? A situação do São Francisco, ela é, eu posso dizer, ela é uma situação crítica. Primeiro, eu queria parabenizar ao senador Pimentel por essa audiência, porque a primeira coisa que eu acho é que a gente precisa entender, o São Francisco não é da Bahia. O São Francisco é do Brasil. Nós temos a consciência plena. Talvez a nossa convivência no cotidiano com ele, por estar na sua grande parte no nosso território, é que nos faz parecer que estamos em posições contrárias e divergentes. Não é isso. A água é um direito de todos. E você dar um copo de água a alguém não é simplesmente matar a sede, é dar a vida. Então, eu acho que isso vocês podem ter certeza. Se existe um povo solidário no Brasil, é o povo baiano. O povo baiano, ele tem no seu caráter a possibilidade sempre de servir. O povo baiano gosta de servir. Então, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade. Também ontem, com a reunião com o presidente Temer, a possibilidade de estarmos falando com o presidente diretamente, que ouviu os nossos anseios, trouxe os 2 ministros das pastas, e aí quero parabenizar o ministro Helder. Ontem fiz isso pessoalmente com seu pai, não tenho muita intimidade com ele, mas uma coisa ficou muito clara, que é a capacidade que hoje você tem de ter os números e a obra na sua mão. Então, você fala com muita pertinência as coisas que estão acontecendo no cotidiano. Isso nos dá uma confiança muito grande de poder sair e propalar que as obras não pararam, como o senhor mesmo colocou, e que você já colocou os prazos, para a finalização, dos eixos, principalmente do eixo leste, que vai ser em fevereiro. Então aqui não vai essa luta de quem é doador, de quem é receptor, Mas é claro que tem uma frase, Garibaldi gosta muito de frase, que pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, nós já fomos ricos de recursos hidráulicos. Hoje não somos mais. A gente está vivendo de uma abundância que não existe. Essa abundância já não é uma realidade no nosso Brasil, principalmente na calha do São Francisco. O São Francisco, hoje, existem locais que a gente passa a pé. A gente atravessa de um lado para o outro. Nós estamos com um problema sério das chuvas. Os mesmos problemas sérios de chuvas que nós enfrentamos nos nossos outros estados, nós estamos enfrentando nos rios que fazem a água chegar ao leito do Rio São Francisco, que são os seus afluentes. Então, todas as necessidades que vocês estão sentindo na ponta, nós estamos recebendo a montante. Então, esses problemas nos unem, não nos afastam. Mas a gente fica muito preocupado quando a gente vê, num determinado momento, que a revitalização ela passa a não ser a prioridade. Então, assim, se você pegar todas as falas, inclusive do governador, e quero dizer que, como sou nordestino nato, tenho minha família no Rio Grande do Norte, lá na cidade de Pedro Avelino, o senador Garibaldi Alves sabe, tem outra parte da família em Sergipe, outra parte na Bahia, então eu sou um nordestino mesmo autêntico, sou filho de nordestinos,
Então, quando a gente começa a pensar no que a gente vai fazer de obras no pós, e a gente não consegue ainda ver o que a gente pode fazer para revitalizar o nosso rio, quando isso não é a obra prioritária, e aí não é um problema do ministro, não é um problema do ministro Helder, eu acho que a gente errou na concepção, né? Houve um erro de concepção, a gente não poderia estar aqui olhando duas obras desintegradas, não poderia se falar de transposição sem se falar de revitalização. Ali deveria estar, naquele quadro, ao lado dos 6 bilhões de reais de investimento, deveria ter a outra coluna, ministro, dizendo quanto foi colocado na revitalização. E não são nas obras de adutora, e aí quero dizer a Fernando, que as obras de adutora da Bahia são muito bem-vindas, são necessárias. Não dá para morrer de sede em frente ao mar, né? Nós temos cidades que estão à beira do São Francisco com falta de água, né? Algumas cidades ribeirinhas não têm água. Então, é morrer de sede em frente ao mar. Então, não é essa a questão. A questão é a gente trazer a revitalização, senador Garibaldi. Não vou entrar nas questões, no viés técnico das obras, porque eu acho que as obras já estão concebidas tecnicamente, mas nós precisamos, nesse momento, trazer a revitalização para o patamar que está tendo de eficiência para a finalização das obras. Nós precisamos discutir nesse mesmo patamar. Então, não dizer, olha, nós estamos com a obra em curso, finalizando, e a gente não ter esse horizonte da obra de revitalização. E aí, me associo a alguma questão, quando a gente pega ali, fica fácil. Quando a gente pega a Bahia, dos 7 bilhões de investimento, apenas 281 milhões, 4%, está sendo feito na Bahia. E dos 81 milhões de reais, apenas 39 foram colocados que foram desembolsados. Apenas 14%. Mas eu não quero olhar esta obra, eu quero olhar o que essa obra pode contribuir para impactar o início da revitalização e com muita força. E aí me associo ao senador Otto Alencar, que o decreto de emergência na Calha do Rio, que ontem foi colocado como uma possibilidade, para que a gente avançasse rapidamente na revitalização, né, fazer um decreto de emergência na Calha do Rio, para que as obras, os investimentos de revitalização pudessem ter a mesma celeridade e a mesma eficiência que está tendo agora, junto com o ministro Helder, a sua finalização. Então, eu acho, ministro, que a minha proposta é a gente trazer a revitalização para esse patamar de emergência, né, com a finalização da obra. E aí acho que com isso, essa mobilização política proposta pelo senador Agripino e pelo senador Zé Pimentel, certo? Vai acontecer de forma mais eficiente, porque as pessoas vão se movimentar pelo hoje, para matar a sede, e pelo amanhã, de gerar água. E aí eu trago de volta aquela conversa que ontem tivemos, diversas outras situações, mas a construção e a criação do 1º Batalhão Hidroviário como um fato concreto que dá essa ideia de revitalização permanente. Então, eu acho que são dois movimentos que podem trazer uma ideia de que nós estamos cuidando do enfermo e estamos fazendo com que esse enfermo se revitalize, que é o Rio São Francisco, para poder colocar água para esses outros estados. Então, assim, basicamente é isso. Outras questões, ministro, queria pedir, aproveitar esse momento aqui, pedir uma audiência para que possa ir pessoalmente conversar com o senhor, né, junto com... O senhor tem atendido muito o secretário de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, ele tem me dito, ficou também muito impressionado com a sua capacidade gerencial. E
Se a gente conseguir construir, né, essas duas formas de abordagem, eu acho que a gente consegue rapidamente chegar a esse patamar de fazer o Rio São Francisco voltar a sonhar com a sua própria existência. Esse é que é o problema. Nós estamos aqui distribuindo um dinheiro que não existe. Talvez a gente tenha que amanhã, se continuarmos fazendo isso, a gente vai ter que fazer uma lei do teto, uma PEC do teto para a água, certo? Para a gente não ficar gastando mais do que é possível investir. Então, eu queria finalizar, pedir desculpas, né, porque eu também tenho uma outra reunião, mas quero agradecer ao presidente a oportunidade de falar. Eu quero pedir... E ao senador Hélio José por me possibilitar, né, falar agora. O ministro quer, nesse momento, dar uma resposta às suas preocupações e indagações. Queria dizer, senador, primeiro será um privilégio poder lhe receber. Inclusive agora ao meio-dia eu estarei recebendo o governador, o vice-governador João Leão, do estado da Bahia, e justificar que, sob o âmbito da revitalização, é fato, e acho que pude dizer isso ontem e já tive a oportunidade de narrar anteriormente, é fato de que estar desconectado o cronograma da transposição com a revitalização, isto é um equívoco. Nós não temos o direito de ficarmos a constatar este problema e não enfrentar o problema. Mesmo que tardiamente, nós temos que agir, temos que fazer com que se consiga correr contra o tempo para garantir que o Rio São Francisco possa cumprir o seu papel para os componentes da bacia e, além disto, possa ser um rio doador, como aqui já foi citado. Nós estamos na fase de conclusão do detalhamento do conjunto de iniciativas que compõem o programa Novo Chico, onde o Ministério da Integração secretaria esta construção, porém há uma transversalidade de aplicação em que envolve tanto as iniciativas de qualidade de água quanto de quantidade de água. Qualidade de água, esgotamento sanitário, fundamentalmente saneamento destas cidades, das 505 cidades que compõem a bacia. E estas ações estão sendo pilotadas fundamentalmente pelo Ministério das Cidades, pela Codevasf e pela Funasa. O nosso desafio é garantir recursos para a quantidade da água. Porque uma iniciativa que eu faço hoje sobre quantidade de água, eu só terei repercussão daqui a 3, 4 anos. Então, isto tudo precisa ser feito absolutamente de forma urgente. E o presidente tem nos cobrado, tem determinado, inclusive ontem, após a reunião que tivemos, em que diversos senadores participaram, orientou de que nós possamos apresentar a antecipação do calendário das ações de quantidade de água. Em paralelo a isto, está estudando a possibilidade sugerida do batalhão do Exército específico para a manutenção e intervenções sob o âmbito hídrico, sob o âmbito da possibilidade de uma estrutura permanente de dragagem, etc. E também estamos dialogando juridicamente sobre o aspecto da emergência ou de toda a bacia ou de pelo menos os 106 municípios que compõem a calha do Rio São Francisco. Portanto, quero lhe dizer que, mesmo não estando na apresentação, fique absolutamente certo de que esta pauta é uma pauta que é conectada e paralela no nível de prioridade. Lembrando que, na transposição, as ações são do Ministério da Integração integralmente.
aproveitando a palavra integração e integralmente. Porém, no caso da revitalização, são cerca de 30 agentes do governo federal envolvidos, 30 instituições do governo federal envolvidos, nas mais diversas atribuições, para que possamos compor o conjunto de esforços que estão margeando algo como um investimento na ordem de 6,7 bilhões numa escala de 10 anos.